Os anjo do senor estao dizendo. Deus tem uma mensagem apaziguadora para. Você hoje ele quer que você purifique. Sua mente controle os seu pensamento. Par de pensar e pessoa e coisa que. Não valem a pena você não meres passar. Por isso Deus quer que você se valorize. E se amante de qualquer coisa. Às vezes Deus coloca pessoa e nossa vida para aprendermos como lidar com certa situação lá na frente ao faça. Da sua situação ensinamento etena. Progresso se não foi para ser de gloria e Deus. Dando livramento e sabedoria estamo. Apenas no começo da mensagem mais peso. Que você fique até au final para receber comme fe esperança o que Deus tem para você hoje será o precioso minuto de internalização das palavras de Deus na sua vida e monde Deus diz filho querido a vida não acaba como uma desilusão amorosa obriga familiar e tempo de renovação e tempo de esperança ol para o horizonte ol para o mundo e sua volta a vida que vale a pena ser vivida está bem na sua frente entregue-se a mina agora porque para cada lágrima que dá dos solindo olo neste exato momento u Deus todo. Poderoso trarei e dobro bonsao e milagre para sua vida. Escreva me entrego a Deus de corpo e alma para se render ao Senhor todo poderoso que tal compartilhar esta linda. Mensagem comme alguém que precisa do Senhor comme alguém que precisa se entregar de corpo e alma ao Senhor faça isso compartilha esta bonsao pois Deus se alegra quando você evangeliza. Compartilha a mensagem dele como o próximo 111 e tempo de mudança e tempo de renovação se a sua relação não de certo se acla porta fechu para você se não de certo a tua ida aquel lugar de gloria ao Senhor porque foi ele o Senhor de todo. Os exercito dando livramento escreva 1111 para receber como fe curta este video se você acredita e Deus quando você faz isso você ajuda que essa palavra seja recomendada me pessoa. Que necessitam do alimento do espírito Salmo 34 versículo 17. Os justo clamam o Senhor os ouvios livro de toda a sua tribulação este salmo no fala sobre a promessa de Deus e no livrar das nossa tribulação e ele no lembra que quando clamamos a ele o Senhor no liberta mas é importante destacar que essa promessa é para os justo aquel que temem a Deus e obedecem aos seu mandamento a vida cristã e isenta de tribulação pelo contrário a Biblia no diz que muitação a aflição do justo Salmo 34 versículo 19 mas é meio a essa aflição Deus promete estar conosco e no libertar precisamente entende que a nossa resposta diante das tribulação é fundamental. Para experimentarmos o livramento de Deus é necessário que confiamos nele clamemos pelo seu auxilio a nossa oração. E uma demonstração da nossa confiança em Deus e da nossa dependência dele talvez você esteja passando por uma tribulação. Neste momento talvez seja problema de saúde. Dificuldade financeira relacionamento. Conturbado ou qualquer outra situação. Que esteja tirando a sua paz. Mas eu quero encorajar elo a clamar ao Senhor e confiar que ele é fiel para nos livrar de toda a nossa tribulação. O Senhor conhece a nossa necessidade. E a nossa angústia e ele é o Deus que nunca dorme, nunca fala e nunca abandona. Os se filo por isso podemos ter certeza de que ele nos ouve nos liberta. Este salmo nos lembra da fidelidade de Deus nos incentiva a confiar nele. Todo os momento que possamos ter a fé dos justo que clamam ao Senhor e seu liberto de toda a sua tribulação que a graça e a paz de Cristo estejam conosco Deus diz. Amado filho eu tenho grande plano para você pretendo te abençoar-te. Fortalecer meio as tempestades confia. E mimusu o Deus do impossível nao. A nada difícil de me para mim naosu. Deus que de sa ponta ninguém dos me honraré comme a mina promessa tena. Fe escreva u confio no Senhor para affirmar comme fe falisso e voz alta. Toda mina situação atual ira mudare. Apena uma faz mas o me amor e a mina. Fe Deus permanecera o para sempre. Você está crescendo mentalmente. Espiritualmente e emocionalmente fique. Firme de Deus diz que transformará cada tribulação e negatividade em abundância. Financeira para você e sua família tudo.
Sera pago et nom de Jésus peu la su a fait. Escreva mille des para revindicar Joao. 14 versiculo 27 d'exales a paz amina paz les du. Nao adu como o mundo adar naose. Perturbemos se corazonem tenam. Medo nest versiculo Jésus esta. Oferecindo aos se discipulo uma paz. Que ve alem do entendimento humano huma. Paz que nao dépende da circunstancia. Externa huma paz que so e ele pod dar. Mas o que e essa paz que Jésus esta. Oferecindo e a paz de saber que estamo. Seguros em su amao que ele e o nosso. Protector defensor et a paz de saber que. Somo amado incondicionalmente por Deus. Que nada pod nos separar do seu amor. Et a paz de saber que ele está conosco em. Todo os momento no bon no moe. Que podemos confiar nel para no guiar. No protéger et sa paz que Jésus. Oferes nao e como a paz que o mundo. Oferes a paz que o mundo oferes a temporada. Instavel baseada em circunstancia. Externa como riqueza sod sucesso. Relacionamento ou podemas a paz que. Jésus oferes a eterna inabalavel. Baseado em sua presença constante em. Nossa vida quando Jésus diz naose. Perturbemos se corazonem tenam. Medo e ele nao está dizendo que nao. Enfrentaremo problema ou dificuldade. Pelo contrario ele sabe que. Enfrentaremo muita adversidade nesta. Vida mas e ele está no convidando a. Confiar nele a encontrar paz e melhor. Toda essa dificuldade e mundo cheio de ansiedade medo. Incerteza a paz que Jésus oferece a Tesouro precioso e uma paz que. Transcende toda a circunstancia no. Leva a uma profunda confiança em Deus. Uma paz que no libertado medo no. Permis de vivre de maneira corajosa. Usada sabendo que temo Salvador que. Nos ama no proteger que possamo antao. Buscar a paz de Jésus e nossa vida. Diria que possamo confiar nele toda. Situação encontrar descanso e sua. Presença que essa paz que so Jésus pod d'arrange. A nosso coração no leva a uma vida. De confiança e esperança em Deus. 1212 Você verá a sua situação financeira. De colar nao pense que acabu nao pense. Que Deus es que ce de você nes. Momento difícil você terá dinheiro. Suficiente capaz de quitar sua dívida. Ajudar toda a sua família. Escreva 1212 para afirmar que Deus é o seu Deus. Deus está dizendo a riqueza que vos falou ve muito me. Além das finanças você será rico e terá. Abundância e toda a área de sua. Vida tena fe você encontrará o verdadeiro. Amor da sua vida ce casamento será. Restaurado ce filo atingirá muem. Progresso tao sonado e você dará. Testemunho de tudo isso. A pessoa irá o perguntar como você fez. O que está acontecendo e você irá. Responde foi Deus. Deus quem priu a sua promessa. Agora fecha solo e apena escut. Est lindo salmo. Exaltar-te ei au Senhor porque tu me. Exaltaste nao fizeste comme que me. Inimigo se algracem sobre mim. Senhor me Deus clamait a ti e tu me. Saraste Senhor fizeste subir a mina. Alma da sepultura conservaste mina vida. Para que nao desces ao abismo. Cante ao Senhor vos que soit ce. Santo se célébrer a memoria da sua. Santidad o coro pod durar humanoat massa. Alegria vem pela mana udisiana mina prosperidad nao. Vacillerai jamais a ti Senhor clamé e ao Senhor suppliquait. Que proveto a no me sang cando deso a cova. Porventura te louvara o po anunciara e ele a tu a verdade. Uv Senhor e tem piedade de mim Senhor. Se me auxilio tornasto me pranto e folguedo. Tirasto me silicio e me sentiste de. Alegria para que a mina gloria te cante. Louvor nao se cal Senhor Deus me. Te louvare para sempre rasa au final. Querido Deus hoje no reunimo em.
Gratidao porno ajudar a suprara. Tribulação relacionamento abusivo. Tristeza profunda que enfrentamo em nossa vida sabemos que semsua ajuda não teriamo sido capaz de encontrar força para suprar es desafio agrademo por no dar coragem sabedoria para tomar decisões difíceis por no confortar em momento de tristeza e por no guiar ao longo do camino sabemos que sua presença em nossa vida e a luz que ilumina nosso caminho no ajuda a encontrar a esperança mesmo na situação mais sombria por isso pedimos que continue a nos abençoar no guiar em nossa vida que sua força nos ajude a permanecer firme diante das adversidades que sua sabedoria nos ajude a tomar a melhor decisão para nosso futuro. Agrademo por tudo que fazem. Nossa vida e confiamo em sua infinita bondade e amor em nome de Jesus Cristo. Amém.